tenho aqui a referência que eu fiz. E a gente vai abrindo nesse outro sistema aqui, que é com o PowerPoint que a gente tem. Então vamos aqui abrir a Bíblia. Minha mãe estava falando comigo, né? Olha, você precisa falar mais sobre a graça de Deus. Então nós vamos abordar um pouco hoje a graça de Deus, porque se a gente dá muita ênfase naquilo que as coisas que são responsabilidades nossas, como a Bíblia ensina realmente, fica parecendo que é igual a outra religião qualquer, onde nós temos regras, né, temos ordens para cumprir. De fato, nós temos essas coisas, mas tem um mistério nisso daí, uma diferença, que é o agir de Deus. Existe o poder de Deus, a capacidade que Deus nos dá para cumprirmos essas ordens dele. Então é totalmente diferente do que na época da lei, né? Então não é uma época da lei, é a época da graça, onde você recebe uma graça, você recebe um poder sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua mente, que te capacita a satisfazer a vontade de Deus, a cumprir, a obedecer a lei de Deus. Então, aqui nós vamos ler primeiro, então, continuando o mesmo raciocínio que a gente já tem falado, de nossas responsabilidades. Então Pedro vai falar aqui: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E a gente tem tratado o tema Imagodei, que é a imagem de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, né, que é desejo, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então ele começa, né, a falar a nossa responsabilidade, que nós devemos colocar diligência, né? A pessoa diligente é aquela pessoa que recebe um serviço para fazer e ela não fica procrastinando, ela não fica postergando, ela não fica enrolando, ela pega e faz. Tem que fazer, já faz logo, né? Então, colocando toda a diligência, acrescentai, então uma ordem, né, uma orientação, acrescentai à vossa fé a virtude. Então não basta ter apenas fé, tem que ter virtude. Então a Bíblia ordena, ensina, nós devemos acrescentar com toda a diligência, o quanto antes, a nossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, a ciência é o conhecimento, a palavra ciência é o conhecimento. E a ciência, a temperança, né? Equilíbrio. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com toda essa responsabilidade, Deus espera que nós geremos frutos, né? A Bíblia fala frutos dignos de arrependimento. Fala que nós somos criados em Cristo para boas obras, que toda árvore que não dá fruto, Ele a corta e lança fora. Então nós temos responsabilidades. Quando nós nos convertemos para andar junto com Jesus, Jesus é o nosso mestre e Ele nos ensina a sermos seus
imitadores. Então o discípulo é um imitador do mestre. Aquilo que o mestre fez e faz, o discípulo vai aprender com o mestre para fazer igual. Então, da mesma forma que Jesus trabalhou nesse mundo, curando, pregando, evangelizando, consolando, abençoando, intercedendo pelas pessoas, perdoando, né? A mesma forma nós temos que fazer, né? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então fala do crente que travou, ele parou no estágio, né? Aqui a gente descreveu uma situação que muitos analisam como se fosse uma escadinha, são degraus, né? Então a pessoa vai crescendo naquilo, ele tem a fé, aí ele coloca mais lá um degrau que é o da virtude, aí ele sobe no degrau da virtude, da fé, aí ele já tem mais um outro que ele coloca, e ele vai subindo, vai crescendo na vida cristã. Mas tem gente que trava, e aqui o versículo 9 está falando: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, é um cego espiritual, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido, ele até esqueceu do que ele já passou, da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu tenho falado para os irmãos, nossa doutrina batista, ela diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Ok, isso é correto, está certo. Mas existe essa questão, né, que alguns falam por aí: ninguém sabe se realmente está salvo. Não. Essa é uma questão que vem de uma pessoa que não é crente, né, uma pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia. A Bíblia fala para a gente o contrário, que a gente precisa ter convicção. Então o Espírito de Deus, né, conversa com o nosso espírito, dando testemunho dele de que nós somos filhos de Deus. Então quem é filho de Deus sabe que é filho de Deus. Mas não bastasse isso, ainda vem os frutos. Você vê na sua vida uma mudança. Não é os outros ao seu redor, eles também veem, mas você mesmo, você vê uma mudança. Então a pessoa se converte, aceita Jesus, né? Então o Espírito Santo está dentro dela, e uma pessoa no serviço briga com ela, humilha, e ela tem aquela vontade de partir para a briga, partir para a agressão. Normalmente ela faria isso, mas então ela tem uma atitude diferente, e ela não sabe o que foi que aconteceu, o que mudou nela, e a mudança é causada por Deus. É sobre isso que a gente quer falar nessa manhã, que independente do seu querer ou não, Deus vai realizar uma mudança no seu coração e na sua mente. É lógico que não é sem nenhum motivo que a Bíblia orienta, que ela fala, que ela incentiva a você, né, buscar o crescimento. Mas, diferente de outras doutrinas, de outras igrejas, que ensinam que tudo é apenas você que é responsável, que é você que tem que fazer tudo, a gente não vai ensinar dessa forma. Porque diante da Bíblia, a gente tem essas duas situações. Chama-se pietismo e quietismo. No pietismo é aquele que você está na ação, você busca, você trabalha para o seu próprio crescimento, para que você cresça. Então você estuda, você ora, você busca, você acrescenta a fé, a virtude o conhecimento, e aí o conhecimento, né, a gente viu que tem outras coisas lá, tem a paciência, tem a temperança, e por aí vai. Você trabalha, você busca, você se empenha.
mas existe o quietismo, onde Deus age em você. Você é agente passivo, você sofre a mudança, porque Deus está mudando. Então, é uma combinação do agir de Deus e com o seu interesse é que vai ter vários resultados, tá? Então aqui ele fala exatamente isso, no versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções tratam dessa forma, outras têm uma interpretação de que você vai entrar de cabeça erguida no céu, sabendo que você fez as coisas que você deveria fazer. Ou seja, você vai entrar, certo? Só que você vai entrar tranquilamente, sem estar de cabeça baixa, porque você tem dívida. De qualquer forma, sempre vai prevalecer na nossa. Nós temos que ter em mente as palavras de Jesus. A vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Deus, ele espera realmente que se colham frutos dos seus servos, tá? Como é que vai ser isso, né? Como que é que vem a ser isso? Nós cremos que isso tudo é algo que só é possível quando a pessoa é crente de verdade. Então, quando a pessoa não é crente de verdade, né, ela não vai dar frutos, então ela vai ser cortada e lançada fora. No dia do juízo, Deus vai separar o joio do trigo. O joio e o trigo, eles são muito parecidos, só que o fruto do trigo, né, ele serve para alguma coisa, mas o fruto do joio não serve, tá? Então, a gente precisa ter em mente isso. E aqui a Bíblia perdão. Aqui a Bíblia fala sobre essa situação, amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro texto. Vamos para o próximo texto. Filipenses 2, 12. E diz o seguinte: de sorte, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, né? Outras Bíblias, traduções falam desenvolvei, né? A vossa salvação com temor e tremor. Ele fala como se a salvação fosse algo, né, a ser trabalhado, né, a ser exercido, a ser conquistado, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E aí então, apesar daquilo que ele acabou de falar para nós desenvolvermos, ele vem aqui, o apóstolo Paulo, e fala que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. E nós falamos a respeito de Romanos capítulo 7, né, das outras aulas, que Paulo, ele descreve uma situação que a pessoa tem o querer de agradar a Deus, mas ela não consegue efetuar, por causa que a carne atrapalha. E aí então, depois nós falamos que a pessoa que se converteu a Jesus, ela recebe o Espírito Santo, e aí sim agora, com o Espírito Santo colocando equilíbrio naquela situação,
lutando contra a carne, a pessoa tem então o poder de efetuar. Ela não só consegue querer fazer a vontade de Deus, mas ela consegue realmente obedecer à vontade de Deus, agradar a Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Antes ela não conseguia, apesar de querer, ela não conseguia. Mas aqui tem uma diferença. Esse texto ele deixa muito claro que até mesmo o querer, a raiz de tudo, a vontade de fazer a vontade de Deus, ela vem do próprio Deus. O processo de transformação que o Espírito Santo causa dentro de nós, ele vai profundo no nosso ser, na origem, porque tudo se origina no querer, tudo se origina na vontade. Para você fazer alguma coisa, você precisa querer, né? Então, muitos são os desafios da vida, mas se você não tiver força de vontade, se você não tiver determinação, se você não tiver realmente compromissado, se você não tiver realmente decidido aquilo, vai vir as dificuldades e você vai abandonar aquilo. Mas quando você está realmente empenhado, quando você está realmente determinado a alcançar, isso daí é 50% da vitória. Então você tem lá um atleta, todos os outros atletas estão lá, todos os atletas vão participar da corrida, todos têm a mesma altura, o mesmo peso, né? Todos têm saúde e todos treinam durante meses, todo mundo é igual, mas existe uma diferença que vai ser determinante entre uns e outros, que não é apenas a capacidade física do atleta, mas é a determinação, a vontade de querer ganhar, de querer o prêmio. Quanto maior for a determinação, quanto maior for essa vontade, esse compromisso com a vitória, mais o atleta vai se desenvolver no seu treinamento, né? E não vai ser só o treinamento, mas vai ser também o momento, aquele momento, porque é lógico que vai acontecer na corrida muitas coisas que não estavam, né, programadas, e a vontade de vencer vai ser determinante, né? A pessoa tendo vontade de vencer, se ela tiver uma dor na coxa naquele momento, ela vai superar aquela dor, ela vai correr com dor mesmo, ela vai dar um jeito e ela vai até o final. Isso a gente chama de gana, a gente chama de garra, né? Então, o crente, Deus espera que o crente tenha essas coisas, mas acontece que é Deus que coloca essas coisas dentro da gente. A própria motivação, Ele mexe lá no fundo do seu coração, Ele coloca dentro de você a paixão. Tem, que agora eu lembrei, mas não tinha preparado aqui, né? Então eu lembrei agora. Tem um texto que fala do profeta, e o profeta fala que vem dentro do coração dele aquele ardor, aquela vontade de falar a palavra de Deus, ele não consegue se conter. É isso que Deus faz com a gente. Deus, ele coloca aquela coisa dentro da gente. Não é só isso não. O ser humano é muito ignorante. Deus coloca os sonhos dentro das pessoas. Deus coloca a inspiração dentro das pessoas, as descobertas científicas. Não é porque a pessoa se esforçou tanto, não é isso. Muitas vezes foi um acidente de laboratório, né? Foi um sonho que a pessoa teve, que Deus colocou na mente da pessoa, aquela obstinação, aquela coisa. Todo mundo fala para ela: não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Não, eu quero, eu vou inventar um jeito de fazer acontecer. Então, acontece porque Deus realmente ele faz isso, Ele coloca inspiração, Ele coloca motivação, seja crente, seja não crente. Quero que os irmãos entendam isso, tá? Deus governa esse mundo, Deus faz a pessoa nascer, Ele determina se a pessoa vai nascer numa família rica. Se Ele determinou que a pessoa vai nascer numa família rica,
Ele pode determinar que a pessoa vai ser médico. Ele fala, esse aqui vai ser médico. Ele nasceu naquela família, ele vai ser médico. Eu coloquei lá para ser médico. E Deus dá o dom, dá o talento, dá a capacidade. Só que naquela família Deus também pode falar, mas esse aqui não vai ser médico, esse aqui vai ser do contra, esse aqui vai ser advogado. É Deus que determina, é Deus que coloca a capacidade na cabeça das pessoas, coloca os sonhos, Ele que empurra o mundo para frente. Sem Deus a humanidade não é nada. E essas coisas o mundo não consegue entender. Vamos para o próximo versículo, Efésios 5,18. Isso é bastante conhecido, Só que tem uma mudança aqui que eu quero dar uma ênfase aqui diferente. Aqui, cadê o Efésios? Aqui tem uma coisa que foi corrigida, que não deve estar corrigida. Esse texto aqui, ele diz assim, no original, no grego: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas deixem-se encher do Espírito. A cena é como se você fosse um vaso de barro, e aí o Espírito Santo está numa outra jarra, um outro vaso de barro, que Deus está segurando, e o Espírito Santo é a água, e Deus está derramando aquela água sobre você, que é o vaso, e Ele quer te encher. Aí eu faço uma brincadeira assim, Imagina que você é esse copinho aqui, aí Deus está derramando, tentando encher o copinho com água, aí o crente, pessoa, ser humano, fica lá desviando, tentando escapar de Deus. Deus quer te encher e você fica, quem é que está na atuação? Quem é que começa o processo? Quem é que está realmente querendo encher? É Deus. Deus, Ele está derramando, Ele já derramou o Espírito, Ele quer te encher, mas você tem que ficar quieto e deixar Deus te encher. Então, não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se embriagar do Espírito. Essa seria o melhor entendimento. Não procure, aí quando eu procuro vinho é você que procura, mas deixa o Espírito Santo, que já está te procurando, é Ele que te procura, deixa Ele tomar você, seja tomado pelo Espírito Santo, se deixa embriagar pelo Espírito Santo. Quando você se embriaga com a bebida alcoólica, você vira uma outra pessoa. Quando você se embriaga com o Espírito Santo, você também vira uma outra pessoa. Quando você está cheio, eu quero dizer embriagar, é cheio do Espírito Santo. Existe uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela é carnal. Quando você não é um crente carnal, quando você não faz a vontade da carne, mas a vontade de Deus, você está tomado dos pensamentos de Deus, você está cheio da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. Então você é uma outra pessoa, sua mente muda, seu coração muda, porque você deixa Deus dominar a sua vida. É preciso deixar Deus assumir o controle da sua vida, dizer para você o que Ele quer, a vontade dEle, e obedecer à vontade dEle, atender à vontade dEle, não tentar contrariar a vontade dEle, porque quando a gente quer contrariar a vontade de Deus, é a nossa carne, é o nosso eu querendo ir contra a vontade de Deus. É preciso deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer, que Ele está fazendo, tem uma continuação aqui que é importante. Aí aqui uma coisa importante: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graça a Deus e Pai, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Então, o que acontece aqui, né? O resultado da ação do Espírito Santo, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, você só tem coisas positivas para sair da sua boca, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse sujeitar é uma total ausência de ego, é uma humildade, é um sentimento de amor, de ajuda ao próximo, né, de procurar fazer o próximo feliz, né? Então tudo isso é possível. Essa vida de gratidão e de felicidade e de louvor a Deus só é possível para a pessoa que está tomada pelo Espírito Santo, que está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que não é uma pessoa espiritual não tem como. Vamos aqui para o outro texto, então. Porque João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós não vivemos mais na época da lei de Moisés, do mediador da aliança, do sacerdote Moisés, do profeta Moisés. Isso passou. Nós vivemos na época da graça e da verdade que estão em Jesus Cristo. É um outro momento. Nessa época da graça, o Espírito de Deus, né, qual que é a profecia que está lá? Eu vou derramar o meu Espírito sobre todos, sobre toda a carne. Eu vou inscrever nos seus corações, a gente sabe que coração é mente, a minha lei. Não vai ser como essa agora, porque vocês invalidaram a minha aliança, mas eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou escrever minha lei nos seus corações, para que nunca mais vocês errem o caminho. É essa ação que o Espírito Santo faz. É como se fosse computador, é uma programação. Deus vai lá e escreve o programa, e você não tem como se desviar daquilo, porque está escrito dentro de você, não está escrito na tábua de pedra, não é uma coisa externa que você tem que se esforçar. Aquilo já está colocado dentro de você, já é como se fosse um instinto, como uma coisa natural. Se você recebeu o Espírito Santo, se você está dentro da nova aliança, ou seja, se você aceitou Jesus e entrou para a nova aliança, é um pacote, né? Aceitou Jesus, Espírito Santo, está tudo junto, nova aliança, está tudo junto. A sua condição é que Deus, dentro do seu coração, Ele reprogramou você, Ele escreveu a vontade dele lá, e você não tem como se desviar daquilo, se você se converteu de verdade. Aí a gente já viu versículos lá em Romanos, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, a pessoa não é convertida. Quem é convertido tem o Espírito de Cristo. Quem é convertido, a Bíblia da teologia, ela fala o seguinte: é impossível que quando o finito, né, que somos nós, nossa realidade, e o infinito, né, o infinito ele vem e toca no finito, é impossível que as coisas permaneçam da mesma forma. Então, se a pessoa teve realmente um encontro com Jesus,
Se a pessoa teve realmente um encontro com Jesus, se ela realmente se encontrou com Jesus e aceitou o que Jesus fez e foi tocada por Deus, alguma coisa tem que mudar. A pessoa não consegue mais permanecer a mesma pessoa. Existe uma transformação que vem do resultado desse encontro com o sobrenatural, desse encontro com a grandiosidade que é Deus. É impossível uma pessoa que conhece realmente a Deus, que teve um encontro de verdade, que aceitou a Deus uma vez, é impossível que ele permaneça a mesma pessoa, porque Deus muda aquela pessoa, Ele limpa, Ele transforma aquela pessoa. Vamos para o próximo texto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não é a sua justificação, não é porque você é uma pessoa boazinha, a ordem dos tratores, né? A ordem da situação foi invertida. Então antigamente talvez alguém pode pensar: eu conquisto, né? Eu sou bonzinho, eu encontro com Deus. Agora é o inverso, você encontra com Deus e aí você vira uma pessoa boazinha. Então a justificação vem antes, ela vem antes e ela é gratuita, ou seja, você não depende do seu esforço, não tem nada que você faça para comprar, ela é dada, é um presente. E presente, dom, dádiva, graça, misericórdia, amor de Deus, é tudo essa palavra graça, pela redenção que há em Jesus. Então, se você aceita a oferta de Deus, aceita o presente que Deus dá, que é a vida em Jesus, quando você aceita sem nenhuma coisa que você tenha feito, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vem aqui, irmão Pedro, por favor, aqui na frente. Para ficar bem claro. Então eu peguei, estende a mão, irmão Pedro. Então, eu entreguei para o irmão Pedro um copinho com água. Ele não fez nada para receber o copinho, certo? Ele não trabalhou e aí eu estou dando pagamento para ele, estou dando salário para ele, nada. Eu cheguei e entreguei para ele, ele aceitou, acabou. É isso que é o processo que Deus faz, certo? Então, no Antigo Testamento a ideia é o contrário. Na lei de Moisés a ideia é que para você receber, para você ser digno, obrigado, Pedro, de receber de Deus alguma coisa, você precisa atender certas condições. No Novo Testamento não, mesmo que você seja um lixão, você seja uma pessoa toda suja, nem tá aquele mendigo lá, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, implorando, né? O cara está lá, acabado lá no meio da rua, ninguém se preocupa com ele, o pessoal fala: não, cala a boca, Jesus é uma pessoa muito digna, não tem tempo para você. Não, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Jesus vai lá, cura ele. Por quê? Não é o momento da graça, da misericórdia. Misericórdia, graça, é favor imerecido. Se você confia que Deus vai ter misericórdia, se você aceita a misericórdia
que é dada através de Jesus, que é o sacrifício de Jesus, aceita o perdão de Deus. É só isso, é só aceitar a misericórdia de Deus e você vai ser perdoado, vai ser consolado, vai ser limpo, vai ser transformado. Não é necessário preencher nenhum requisito, né? Então você chega lá na vaga da empresa lá, aí o cara olha para você, que bom você veio aqui, eu te abri essa vaga, eu vim aqui, então eu não sei, você não vi nenhum lugar os requisitos. Quais são os requisitos? Não tem requisito, não está contratado, só porque você veio aqui você já levou emprego, eu estou precisando urgente. Não pergunta nada, você é casado, se você tem filhos, se você trabalha, ele quer saber só que você quer trabalhar, tá? Então existe essa situação na Bíblia, né? Vamos ver aqui mais uma coisa. Romanos 6,14. Porque o pecado, olha só o que Deus faz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, como eu falei, é um pacote. Quando você aceita Jesus, você entra para nova aliança, que é a época da graça, você recebe o Espírito Santo, e aí vai falar que o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio? Porque o pecado, a força do pecado era a lei. Então o pecado se valia da lei, mas agora não tem mais a lei. O pecado perdeu a força, agora é a misericórdia. Então você não tem requisitos, porque tinha requisitos para você atender, você não conseguia, porque o pecado te dava uma rasteira. A lei de Deus é perfeita, você é imperfeito, você não conseguia obedecer a lei de Deus. Agora não tem requisitos, então o pecado ele ainda está lá, mas ele não tem força. O pecado não está falando que você não vai ter o pecado, está falando que o pecado não vai te dominar. Não estou falando que não tem pecado, está falando que o pecado não te dominará. Ele não consegue, ele não tem mais força, porque você não está mais debaixo da lei, não existem obrigações, não existem cobranças, certo? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então você é livre das cobranças, né? Você é imperfeito, Deus não espera mais que uma pessoa imperfeita seja perfeita. Mas veja bem o que eu estou falando, veja bem, você precisava ser perfeito para atender a lei de Deus. Agora não tem mais essa cobrança, o pecado está lá, Deus não exige mais, porque não tem mais essa lei. Só que, como eu falei desde o começo, é o próprio Espírito que está agindo em você para transformar. Então, iniciou quando você aceitou Jesus um processo chamado santificação. E esse momento da graça, da misericórdia, do perdão, Deus age com toda a paciência. Então Deus, Ele espera mudança, Ele espera alguma coisa, mesmo que não seja perfeita, Ele perdoa as imperfeições. Não é que Ele não espera nada, mas Ele perdoa as imperfeições, porque você entra pelo perdão, pela misericórdia. Agora, a pessoa que aceitou Jesus, como eu falei, ela tem uma diferença. Se não tiver diferença nenhuma, aí também não, né? Mas não é assim, tem uma exigência, eu tenho que mudar do dia para a noite, eu tenho que largar de fumar do dia para a noite. Não, isso aí não é você que faz, é Deus. Aí a Bíblia vai ter aquelas partes que falam para você se empenhar, ok, mas se você não conseguir, Deus perdoa, porque no fundo de tudo, quem está fazendo a obra é Ele. Por isso que na igreja não existe essa cobrança. A pessoa começou a seguir a Jesus, a gente espera
pacientemente, que Deus trabalhe, opere na vida daquela pessoa e cause a mudança. O pastor está aqui para orientar, para falar as coisas de Deus, para poder falar: olha, Deus espera que nós sejamos isso, Deus espera que nós sejamos aquilo. É um incentivo, mas não existe aquela cobrança que você tem que ser santo, perfeito. Não existe. Por que não existe? Porque não é da nossa responsabilidade, não é da sua responsabilidade, é da responsabilidade de Deus. Quem está causando a mudança é Deus. A obra, quem está fazendo é Deus. O pastor, o irmão mais velho, o diácono, tem que respeitar o tempo de Deus, o agir de Deus na vida daquela pessoa. Nós não temos o direito de cobrar. Não é nós que estamos fazendo a obra, não é a pessoa que está fazendo a obra. Não tem como chegar, você tem que ser mais santo, você tem que ser mais paciente. Como que eu vou cobrar um negócio que não é da sua responsabilidade? Não é, você não tem poder. Estava lá no mundo, você não conseguia mudar. Não vai conseguir mudar agora. Quem está mudando você é Deus. Agora, que a gente fica sem paciência com um crente que tem 40 anos e não aprendeu nada, gente. Porque a gente também é humano, né? A gente também é humano. A gente espera realmente que a pessoa que se achega diante de Deus, ela mude de alguma forma. Se a pessoa não mudou, tem alguma coisa estranha. Talvez ela não tenha se convertido. O copo do Gil, né? Oi? O copo do Gil. Sim, mas tem pessoas que elas travam. Por exemplo, se você vem na igreja, certo? Nos domingos, assiste a escola dominical, ouve as pregações, se envolve com os trabalhos, certo? Só o fato de você vir, você vai ser transformado mais rapidamente de uma pessoa que não vem, certo? Uma pessoa que não lê a Bíblia. Ela pode ter aceitado Jesus, mas ela trava. A comunhão aqui, o segredo todo aqui é a comunhão, é a convivência. É na comunhão, como diz lá a Bíblia, o ferro afia o ferro, né? Assim, a pessoa com a pessoa. Esse contato é um verdadeiro, é uma terapia, é um verdadeiro exercício que te ajuda no desenvolvimento para você mudar. Então, é uma troca de experiências que se fala das instituições, empresas, etc. Existe uma transformação, um aprende com o outro, um ajuda o outro. É como se o agir de Deus ele fosse relacionado à pessoa mais madura para a pessoa menos madura. Então esse negócio de discipulado, isso daí faz toda a diferença. Então a comunhão um com o outro faz toda a diferença. E a pessoa que se isola, ela está perdendo, não tem o que falar. Hoje em dia há controvérsias. Oi? Hoje em dia há controvérsias. Como assim? Como assim? Nós vamos pegar esse exemplo dessa situação vivida aí nos Ministérios da Educação aí, com 2 pastores. Homens de Deus, separados por Deus, é o que nós visualizamos. Né? Pessoas que estão lá em comunhão com a igreja, em comunhão com irmãos, praticando fervorosamente naqueles momentos, só que aí vem a vida secular e corrompe esses homens. Então eles estão nessa condição que você está falando da comunhão, do prazer momentâneo ali naquele momento com os irmãos na igreja, só que na sua vida secular eles fogem daquilo que eles pregam, eles estão fazendo coisas erradas. Então assim, entendeu? Hoje você vê muito crente que acabou se distanciando da igreja por essa decepção, porque ele não está focado em Deus. O primeiro ponto é esse. E se ele estiver focado em Jesus Cristo, ele vai dar sequência na vida dele sem olhar para o próximo, né? Ele, pelo contrário, ele vai amar aquele próximo ao ponto de exortá-lo, não se influenciar por ele, se distanciando. Só que o mundo se distancia.
e acabam achando que estão melhores assim, principalmente depois da pandemia, né? Você pode ver que a igreja hoje esvaziou. Muito se dá a essa condição. Que nem você vê pessoas pregando a palavra de Deus, mas fazendo totalmente contra. Que nem eu mesmo olhava assim das Malafaia uns anos atrás, eu falava, nossa, mas é assim dotado do Espírito Santo, né? E aí você vai ver no dia a dia, você vai se distanciando, querendo ficar longe daquela comunhão, que você fala, pô, ele fala uma coisa, mas faz outra. E não é isolar. Começou a ficar de uma forma tão crescente que aí você se desaponta. Então, veja bem, a gente falou no domingo passado sobre os escândalos, né? Eu não estava, então, não tem desculpa. Tem vídeo na internet, tem desculpa. Não perdoa, assim, não. Então, bom, o que acontece? Aí a gente não deve ficar julgando e tudo, a gente ensina isso, a Bíblia ensina isso, né? Mas a Bíblia também fala de uma situação, então descolando dos nomes, sem citar os nomes, né? Lá no último dia, a gente sabe, nós todos sabemos pela Bíblia, que o próprio Deus, ele vai chegar para a pessoa falar, teu nome, eu expulsei demônio, eu curava, eu pregava, e Jesus vai falar, não conheço você. Então, o nosso problema como irmãos aqui é que nós precisamos cada um olhar para dentro de si e estar tranquilo de que está fazendo o que é certo para se salvar. Não ficar olhando para o outro. Ele pode se perder ou pode se salvar. Isso aí é com ele. É fácil enganar um crente, fingir que é um pastor? É fácil. É fácil. Tá? Então você tem essas igrejas, aí eu vou falar, né, não os nomes, mas vocês vão saber que existe uma igreja que a pessoa vai lá e o cara pede dinheiro para orar na casa da pessoa. E a pessoa dá. A pessoa dá dinheiro por oração. Tá? O cara pede dinheiro para campanha de não sei o que. A pessoa dá. O cara pede dinheiro para outra coisa. Para expulsar o demônio. O cara cobra para expulsar o demônio. Tá? Então, não são igrejas de Deus, né? Não vou falar os nomes, mas quem ouvir até na internet vai saber. Não são crentes. Talvez os membros que vão lá sejam crentes, mas os pastores da liderança não são crentes, tá? Então, realmente existem igrejas de Satanás. Pessoas que trabalham, elas usam o nome de Jesus, mas elas trabalham para Satanás, para promover o ódio da humanidade contra a igreja. Eles fazem escândalos. Então, é para eles, Deus vai tratar no último dia. Mas existem pessoas que, ao invés de ajudar, realmente estão atrapalhando. Tá? E não é o foco nosso que a gente precisa entender aqui é que a salvação ela não pode ser constatada por nós externamente. Então veja bem, eu falei no domingo passado, na concorrência, seja de outras religiões quaisquer que forem, também existe cura. O diabo também cura. O diabo também cura. O diabo também tem dons milagrosos. O diabo fala em línguas. Você vai na concorrência da igreja, existem línguas estranhas que são faladas. Existem revelações. Existe adivinhação. Então o diabo ele imita tanto que um dia ele vai aparecer com o anticristo, que é uma cópia de Cristo, que vai enganar até muita gente que está dentro da igreja. A Bíblia fala que não vai enganar os escolhidos, mas aqueles que não são escolhidos vão ser enganados.
certo? Então assim, é complicado. Então a gente não pode julgar conforme o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, tá? Quando chegar naquele último dia, vai ser revelado o segredo dos corações dos homens, e aquela pessoa vai se decepcionar, e pode enganar todo mundo. Em teu nome eu expulsava demônios, eu curava enfermos. Quando chegar naquele dia, Jesus falou: mas eu não te conheço. Vai ser um desprezo de Deus. Você pratica iniquidade. Então a pessoa pode enganar todo mundo, mas ela não pode enganar Deus. E o que a gente ensina para os irmãos, tá, é que cada um procure se achar consciente, tranquilo diante de Deus. Você não pode salvar seu filho, sua filha, sua esposa. Você tem que cuidar de você, porque vai chegar aquele dia e cada um individualmente vai ser julgado e vai prestar contas. E quem não tiver de coração, não tiver o Espírito Santo, porque a pessoa pode fingir que tem Espírito, mas não tem Espírito Santo, né? De coração, a pessoa vai ser julgada lá no íntimo, se ela foi sincera, verdadeira. E aí Deus vai julgar e vai condenar. Então vai ser um dia horrível, porque a gente vai ver pessoas que a gente pensava estavam caminhando com a gente 40, 50 anos dentro da igreja, talvez a sua esposa, não você, né? Mas aí você toca num ponto. Aí talvez essa pessoa que não esteja ali presencialmente, ela acaba sendo, nesse dia, contemplada com a graça, porque será que não? Será que não? Sabe por quê? Porque assim, nós não temos essa toga e não sabemos esse julgamento. Porque assim, ó, eu coloco por causa do, vamos lá pegar lá, o bandido na cruz. Ele não teve essa oportunidade ali naquele momento? Então, o que acontece? Tá? Dentre a pessoa que não é convertida, ela pode ter a atitude de pessoa convertida e enganar até os convertidos. Então está todo mundo igual. Quando chegar no dia do juízo, Deus vai separar o joio do trigo, certo? Mas precisa estar no meio ali da plantação, tá? Se ela está fora da plantação, entendeu? Está totalmente excluída, tá? Então aquela pessoa não tem nenhuma chance. Por quê? Eu quero que vocês entendam isso. Se a pessoa se converteu, certo? E uma pessoa que não é convertida, elas vão lá na rua, lá tem os mendigos, ela faz o sopão, distribui. As duas pessoas estão fazendo o que é certo, certo? Estão iguais. No dia do juízo, Deus vai fazer separação, vai ver aquele que fez por amor e aquele que fez para se aparecer. Mas elas estavam ali realizando as coisas que Deus tinha mandado. Agora aquele outro que não está fazendo nada, aquele dali, nem o olho humano consegue falar que ele tem, entendeu? Então para aquele dali não tem chance mesmo, está totalmente errado, tá? Ele não está nem tentando, tá? Não passa nem, ele engana nem os crentes, quanto mais como é que eu vou dizer? É mais ou menos isso mesmo, não sei se deu para entender. Ele está totalmente fora das contas, ele está condenado já, tá? Então não tem como, a pessoa está fora da igreja, não. Ó, vamos lá, ordenanças, a gente tem na Bíblia 2 ordenanças do Novo Testamento, né? Que a Igreja Batista prega e segue. Batismo e a ceia, certo? Então Jesus mandou: vão fazer discípulos por todo mundo. Ordem de Jesus. Se um cara é crente, ele está na obra, fazendo a obra, a atividade que é pregar o Evangelho. É obrigação dele. Não está cumprindo, já está errado. Não dá para falar que é crente. Segunda coisa, olha só, que a pessoa se engana. Ordenança da ceia. Quando vos reunides, né, para cear, fazer isso é coletivo, não dá para tomar ceia em casa sozinho.
só dá para tomar a ceia na comunhão da igreja. Se a pessoa está sozinha, isolada, ela não está fazendo essa ordenança da ceia, lembrar o memorial de Jesus. Então, está tudo amarrado. Deus já preparou igreja, obra, comunhão com os irmãos, certo? Aí dá para enganar até os irmãos lá, chegar no dia Deus vai julgar. Mas aquele que não está fazendo nem isso, ela nem entra nas contas, não, pode esquecer, já era mesmo. Ela não tem margem de chance alguma para aquela pessoa. Uma coisa é o Filipe, o eunuco, pregou para o eunuco, talvez não pregou direito, né, só se converteu, aí é uma exceção válida, tá? Aí é uma outra coisa. Mas a pessoa que tem a oportunidade de estar na igreja e não quer estar, esse cara não tem Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração, ele ama os irmãos. O pastor quer falar, pode falar, pastor. Eu falo o seguinte, que é corrente hoje, essa coisa de você ser crente, você não precisa estar na igreja. Você pode ficar na sua casa, pode ser crente em casa. Isso é um desrespeito à instituição que Jesus implantou, que é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, hoje o que se espalha hoje é isso. E muitos cristãos, eles ficam em casa pensando que estão certos, não estão certos. Eles não estão certos, porque quem instituiu a igreja para poder se reunir como um corpo, para louvar a Ele, é o próprio Cristo. Então, quando eu falo, não, eu posso ser crente em casa mesmo, no sentido de estar em comunhão com os irmãos, porque eu vou ligar com os irmãos. Não preciso. Eu estou melhor porque os irmãos estão lá reunidos comigo. Isso é uma afronta, isso é um desprezo às coisas de Deus. É isso que eu acho que isso é um desprezo às coisas de Deus. Então, se a pessoa realmente é crente, é igual a questão do batismo. Ele prova que é crente, porque ele vai e obedece a ordenança. Ele vai e se batiza. Entendeu? Então, a profissão de fé. A profissão de fé, quando eu vou lá, eu faço isso. É um testemunho pessoal que você pertence a Cristo. E a mesma coisa é a questão da outra ordenança, da ceia. Se realmente está firme com o Senhor, você quer participar, você quer estar junto. Por quê? Porque você está querendo cumprir uma coisa que o dono da igreja estabeleceu. Você entendeu? Então, quando eu deixo falando, eu vou ser criticado e outra pessoa tem ensina isso aí está indo contra os princípios do próprio Jesus Cristo. Não é isso, pastor? Uma coisa que Jesus fala, que toda a vara que está em mim, certo? Não dá fruta, ela é cortada e lançada no fogo. Mas tem que estar nele. E a pessoa está na igreja e está em Jesus, porque Jesus é a igreja. Jesus é a igreja é o corpo de Cristo. Fora da comunhão do corpo de Cristo, fora da comunhão de Cristo. Uma coisa tão boba, tão simples, mas dá na cabeça da pessoa de que, sem amar, odiando as pessoas, porque isso é ódio, isso é desprezo, ele quer ter alguma coisa com Deus. O amor, a Bíblia fala lá em 1 João, se você não ama seu irmão que você vê, como você pode amar Deus que não vê? Até agora você está nas trevas, né? E aquele que odeia o irmão, aquele que odeia os crentes, ele é assassino. Então não tem como, não, sabe? A Bíblia é simples, mas vamos continuar. Mas 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O próprio apóstolo Paulo, ele atribui todo o sucesso, a gente às vezes exalta demais o apóstolo Paulo, mas tudo ele atribui
a graça de Deus. Ele fala que ele foi escolhido desde o ventre da mãe, tudo. Então assim, não é que é porque é Paulo, não, foi Deus escolheu ele a dedo, fez as coisas acontecer, certo? Poderia ter sido qualquer um outro, mas foi Deus. Então tudo que a gente, o segredo para a gente ter poder de Deus é não tomar a glória que é para Deus. A gente tem que sempre baixar a cabeça e falar: foi misericórdia de Deus, foi Deus que fez, né? Então isso é muito, muito importante mesmo, né? Vamos continuar aqui, 2 Coríntios agora, 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. O crente precisa fazer a obra de Deus, o poder de Deus. Senão, não vale. Vai chegar lá no dia do juízo, vai ser condenado, né? É preciso ouvir a voz do Espírito Santo, senão não vai passar no crivo os critérios de Deus. 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De novo, então vamos lá. Qual que é a cena? Quando Jesus morre na cruz, sobe aos céus, ele sobe e aí ele dá o Pentecostes. É a multiplicação de Jesus na terra. Então, quando se mata o Cristo se multiplica em vários Cristos que são a igreja. Então todos nós recebemos um legado que é sermos como Jesus. Então, isto porém provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o ministério que a igreja recebe é o mesmo de Jesus, o ministério da reconciliação. E a gente trabalha, a gente apela para as pessoas: reconciliem-se com Deus, salvem-se. Deus é vida, Deus é luz. Venham para a comunhão. Aí tem que entrar para dentro da igreja, né? Venham para a comunhão. A igreja é descrita como a arca, né? Venham, salvem-se. Deus está separando um povo que o adora para que esse povo seja salvo. Venham para Deus, venham para Deus. O ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus quer o mundo inteiro. Não lhes imputa, Ele não cobra pecado de ninguém. É uma coisa incrível. Jesus não veio para acusar ninguém, Ele só vem fazer um convite: venham. Quem tem sede, venha. Comprem comigo sem dinheiro. Comprem comigo sem dinheiro, né? É a graça de Deus, é a misericórdia, é um novo tempo. Ele fala assim: venha do jeito que você está. Ele não fala venha e fique do jeito que você está. Ele fala: venha do jeito que você está, que eu vou dar uma limpeza, né? Tem aqueles programas de televisão que é eu não sei se fala o nome, que faz a restauração. Pega lá a pessoa zoada, feia pra caramba, leva no salão de beleza, faz o tratamento de pele, o cabelo, leva no dentista, leva no oculista, no médico, compra roupa e faz como é que fala? Recalchutar. Faz a transformação lá. É aquilo que Deus faz com a gente. Só que Deus faz
O que ele está pregando, o que ele está oferecendo é transformação de vida. Ele não fala, venha, eu te aceito do jeito que você é. Deus não aceita. Quem tem que aceitar é você. Ele te aceita. Quem tem que aceitar é você. Ele quer te transformar. Ele não aceita a sua situação atual. Ele quer te transformar. Ele não aceita, ele aceita você. A situação que você vive, ele não aceita. Ele não concorda. Ele quer te transformar. Tá? Então as pessoas hoje elas querem ser aceitas. Elas querem que as pessoas aceitem elas com todos os defeitos. Nem Deus aceita você com os seus defeitos. Ele quer te restaurar, ele quer te transformar. Ele não aceita. Então, quer ver só? É muito fácil falar, né? Pega um mendigo, né? Que está todo zoado lá, comendo lixo na rua. Aí ele chega para Deus, para as coisas de Deus, para continuar naquela mesma situação. Você acha que ele quer que alguém aceite ele naquela situação? Ele quer mudança. O problema do mundo hoje é que as pessoas não reconhecem que aqui elas amam o pecado, elas fazem de coração, elas não querem mudar porque elas gostam. A pessoa gosta de ser adúltera, gosta de ser prostituta, gosta de ser ladrão. Ele não quer mudar, ele não quer mudança de vida. Por isso que as igrejas estão fazendo, porque as pessoas elas passaram a valorizar o que é errado. Toda a moralização da sociedade que o cristianismo proveu, porque é tudo fruto do cristianismo, toda a moral, toda a ética que existe, é tudo influência, e só existe no mundo ocidental onde o cristianismo cristianizou culturalmente, né? Tudo isso, as leis dos países, tudo vem de Deus, tudo vem da Bíblia, tudo vem do cristianismo. E agora eles estão fazendo o quê? Olha, a gente está muito religioso, a gente tem que valorizar uma visão racionalista, humanista. O homem tem que ser o centro, não Deus. Vamos tirar tudo que é religioso da lei. O Estado tem que ser laico, né? Então eles começaram a fazer isso. Não, mas espera aí, mas isso daqui que a gente está negando, essa nossa moral, essa ótica, ela está baseada no cristianismo. Vamos tirar fora. Vamos tirar fora os valores cristãos, família. Aí começou a mundanizar, começou a se valorizar, né? E não só se valorizar, mas colocar em alta consideração as coisas mais grotescas, né? Estão falando agora até mesmo que pedofilia não é crime. Estão querendo agora, já chegou. Eu esperava que ia demorar um pouco mais, mas já chegou numa época em que eles vão descriminalizar a pedofilia. E aí quando um cara de 40 anos pegar uma nenenzinha de 3 anos, todo mundo vai achar normal. Porque esse lixo de sociedade que está cada vez mais se formando aí fora. E a única esperança é Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que através do agente de transformação, que é a igreja, que faz a obra de Deus, é através de nós, que tem que protestar como profetas de Deus e falar para a sociedade: vocês perderam a noção, vocês ficaram loucos, o que diabos vocês estão fazendo? Porque isso é diabólico. Você aceitar que um homem de 40 anos vai pegar uma criança de 3 anos, vocês acharem que isso está certo, vocês aplaudirem isso, vocês colocarem na mídia fazendo propaganda disso, vocês defenderem isso, defenderem o direito desse homem. Sabe, o que eu estou falando é muito sério, vocês não estão entendendo. Nas religiões aí que tem judaísmo, islamismo, isso aí acontece, é permitido.
Você vasculha aí na internet, você vai ver na Índia, no Paquistão, homens de 40 anos pegam a menina de 10 anos e casam com ela. Às vezes a menina morre depois de 1 ano, 2, ou até meses, sabe? Então, é só falar assim, nós temos que respeitar a cultura. Aí essas pessoas que vêm desses países para cá vão aplicar isso dentro do nosso território, e a gente não pode fazer nada, porque a lei defende, tá? Então, é um lixo de sociedade. Aí tem que falar com todas as letras. Não existe nada de bom que o mundo aí fora possa oferecer. O mundo aí fora perdeu o juízo. É por isso que vem peste, vem guerra, vem terremoto, vem... Vocês viram aquele negócio que aconteceu no Rio? Tinha lá uma montanha, certo? Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Tinha montanha, estava construindo coisas na montanha, né, as casinhas. Para dar a destruição que deu, simplesmente aquilo que não deveria acontecer, aconteceu. Caiu como se fosse uma torneira que abriu no céu, que a gente chama de tromba d'água, e caiu exatamente no lugar que era o lugar mais perigoso. E aí morreu gente, sabe? E as pessoas não entendem, as pessoas não querem entender, não querem entender. Então, eu chamo de pequenos apocalipses, né? A pessoa está lá, uma boa. É pequeno apocalipse engraçado. É que a nossa própria televisão, o próprio mundo, na mídia, nos filmes, eles falam dessas coisas. Tinha uma novela, não sei qual novela que era, que no final da novela a cidade era toda pecaminosa, no final da novela veio uma nuvem de areia e enterra todo mundo. Eu não lembro que novela que era essa. Sei que tinha lá nos antigamente da vida. Isso é da Globo. Mesma coisa, né? O pessoal está lá trabalhando, um monte de terra cobre todo mundo. Aqui no Brasil, por 2 vezes. O pessoal está lá na cidade, lá, vivendo sua vida, daqui a pouco vem o maremoto, varre todo mundo. Pequenos apocalipses, está lá na Europa, lá, daqui a pouco pega fogo na cidade, o pessoal corre, sai de barquinho e vê o mundo deles, a cidade deles em chamas, né? Vem uma peste aí, mata todo mundo na cidade, né? Então, são coisas que estão sempre acontecendo, mas o ser humano não quer entender, né? Vamos continuar aqui. 2 Coríntios 5:18, né? Deixa eu ver se eu vi tudo. Até o 21. Estava Deus reconciliando consigo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Eu gosto de abordar isso. A igreja é um outro país, ela não pertence a esse mundo. Nós somos um povo de um outro país. Nós estamos aqui, nós estamos brasileiros, nós não somos brasileiros, nós somos uma comunidade. Eu tenho a comunidade judaica, que é uma comunidade cristã. Nós estamos residentes como forasteiros. A Bíblia fala, nós somos forasteiros, nós estamos forasteiros no Brasil. Temos responsabilidades civis com o Brasil? Temos. Amamos a pátria? Amamos. Idolatramos? Não. A gente não idolatra o mundo. No dia que o Brasil faz as coisas erradas, são contra a lei de Deus, nossa missão é protestar. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, pela parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então, quem sofreu a condenação do pecado é Jesus. A gente não tem nada a ver com o pecado, a gente não tem nada a ver com condenação.
tudo já foi pago na cruz. Nós estamos quites. Mesmo que depois disso nós pequemos, não tem esse negócio de pecado. Pecou, errou, é um acidente. O crente, ele não vive no pecado. Ele erra por acidente. Porque o Espírito Santo está nele. Ele fraquejou, beleza, caiu, levantou. Crente é assim, crente não se afunda no pecado, não se entrega, né? Não tem prazer. Você quer saber se a pessoa é crente de verdade? Ou você mesmo, se você é crente, você não tem prazer no pecado. A sua natureza mudou. Se antes você tinha prazer naquilo, agora você não tem prazer mais, você tem nojo. É a mudança que Deus faz dentro de você, que só Deus pode fazer, né? 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com ele, a continuação daquele texto, né? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Cooperando também. Existe esse processo de cooperação, existe o agir de Deus, mas nós podemos participar do agir de Deus, não dando uma ajudinha para Deus, mas trabalhando em conjunto, andando junto. Deus fala, a gente ouve. Deus fala, a gente ouve. Deus manda, a gente faz. Deus fala, a gente ouve. Cooperando com o que Deus determina, não sendo contra. Deus falou, a carne veio com o ego falando para ser diferente. Você não ouve a carne, você ouve a voz de Deus. Você está cooperando com Deus. Continuando, 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não tem uma ordem, né? Não com tristeza ou por necessidade. Olha só a motivação. Eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Não, eu tenho que dar porque senão os irmãos vão achar ruim. Não, eu dou, mas vai me faltar. Não, tem que ser com convicção, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Lembra da velhinha pobre, humilde, que entregou lá as 2 moedinhas que não valia nada? Ela deu tudo o que tinha. Todo mundo, aquela cena lá, Jesus reclama, Jesus fala: olha, a velhinha deu tudo o que tinha, e todos os outros estavam dando do que sobrava, né? Se fala muito mal contra o dízimo hoje, mas o dízimo, você tem 2 formas de olhar. Ou você tira assim que você recebe, você está dando, né? O primeiro e sobra para você 90%, ou se você olhar de um outro ângulo, você tira, né, 10% e fica com 90%. Então você tira porque você tem de sobra, né? Então Jesus olha ali e fala: estão dando o que sobra para eles, né? Estão tirando ali, eles poderiam dar mais, mas eles dão ali por mecanicamente. A religião, ela mecaniza a gente, ela traz uma frieza, a gente faz por costume, já não faz mais por amor, sempre faz as mesmas coisas, a gente nem se liga mais. É igual colocar lá no banco lá, igreja fulano de tal, todo mês já saca 10% do salário. Eu nem vejo, nem dou, é o mais um imposto. Nem estou nem
seu coração. Aquela viúva lá, aquela pobrezinha lá, ela deu de coração tudo o que ela tinha. E Jesus falou, ela deu mais que tudo, porque ela deu tudo. Não é a quantidade, é o amor que ela tinha por Deus, que ela deu tudo o que ela tinha. E Deus, na pessoa de Jesus, estava ali vendo que ela deu tudo. Não é o 10%, ela deu tudo. Isso que eu quero que os irmãos tirem esse negócio de religião da cabeça, só dos 10%. Entenda que Deus, Ele vê quando você faz sacrifícios, quando você faz com amor, tá? Então não fica preso naquela ideia só de 10%. Você pode dar mais se você quiser. Nós pastores, né, a gente trabalha para Deus, em horas trabalhadas, sei lá quanto é isso que dá. Então Ele não dá só 10%, certo? Vocês também, vocês são livres. Se vocês quiserem passar os 10%, passe. Se quiser dar menos, também não vou ficar cobrando. Isso aí é problema de vocês. Se você acha que Deus vale menos que 10%, eu falo assim que eu gosto de mexer com as pessoas. Se você acha que Deus vale para você só 1%, dá só 1%. Se você acha que Deus vale para você apenas 10% do seu amor, que Ele merece só 10% do seu amor, então dê só os 10% do que você tem. Se você reconhece só 15%, então dê só os 15%. Se você reconhece só 20%, reconheça, então dá só 20%. Se Deus tem esse valor para você, dá só os 20%, então. É o valor que você dá para Deus, tá? É o que você reconhece dele. Eu gosto de jogar assim, beira, cada um contribua conforme propôs no seu coração. Essa é a regra. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Não é para contribuir com tristeza, não é por necessidade, porque eu tenho que dar os 10% porque é as regras, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer, olha só que legal, coisas boas assim, a gente gosta de fazer isso daí, para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, isso é bênção financeira, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para que tudo enriqueçais para toda a beneficência. Vou repetir mais uma vez. Para que em tudo enriqueçais para beneficência, é para ajudar os outros, não é para ficar acumulando riquezas, a qual faz que por nós se deem graças. Qual que é o contexto? O pessoal estava recolhendo ofertas para mandar para a igreja em Jerusalém, que estava passando fome, porque veio uma época de fome. Então por isso fala lá dos pobres, dos necessitados, são dentro da igreja, porque momentos ruins vêm até para os crentes. Então em crentes de outra igreja levantavam ofertas para ajudar outra igreja. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ajudar todo mundo lá fora, tá? E um dos chamarizes, uma das coisas que faz as pessoas virem para a igreja é perceber a mudança de vida de estar dentro da igreja. Então se a gente dentro da igreja, se a gente demonstrar para as pessoas lá fora que as pessoas membros daquela igreja são pessoas abençoadas, as pessoas vão querer estar na comunhão da igreja. Então você vai ver lá em Atos, olha só, lá em Atos vai falar assim: não existia necessitados entre eles, eles tinham tudo em comum, ninguém considerava que as coisas suas eram suas, eles distribuíam entre eles. Então dentro da igreja
não existia pobreza. Então as pessoas do lado de fora queriam se chegar para o povo de Deus, porque o povo de Deus era um povo abençoado. Isso é uma estratégia usada por diversas igrejas mundanas que não são de Cristo, os muçulmanos, judeus. Você é reconhecido como parte daquela comunidade, aquela comunidade ajuda os membros daquela comunidade, e assim as pessoas de fora falam: eu quero fazer parte da comunidade. Agora, é lógico, depois que todos na igreja estão assistidos, depois que todos na igreja estão assistidos, não tem nenhum necessitado, é justo e é correto a gente ajudar os de fora, os que não são de Deus, os que não são crentes, os que odeiam a Deus. Depois que todos dentro da igreja estão assistidos e confortáveis, ajudar os de fora é correto. Mas é preciso entender que dentro da igreja é inaceitável que, como diz lá Paulo, vocês não têm casa de comer? Porque vem uns aqui banqueteiam, outros passam fome dentro da igreja. Não pode. Por isso que é uma coisa bacana, eu espero que um dia a gente chegue lá, aqui nessa igreja também, os cafezinhos de graça dentro da igreja, né? Não é cantina, não é para vender. Nós comemos e bebemos aí, todo mundo come junto, enche a barriga, sai todo mundo feliz, né? Isso aí é muito bacana, né? Depois do culto, antes do culto, muito bacana. Nada de vender, né? Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto uma prova desta administração, glorificar a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, a submissão quanto ao Evangelho, pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, pela sua oração por vós, e tendo vós saudades por causa da excelente graça de Deus que é em vós. Então, a bênção de Deus vem para a gente ser bênção. Não é para você enriquecer e ficar sentado em cima da riqueza, acumulando riqueza. Tá? Esses são os versículos que a gente viu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gálatas 2:21. Tudo isso que a gente está falando é ser igual a Jesus, é imagodei, é espelhar Deus para o mundo, é o testemunho de Deus dentro do seu coração, não só individual, mas coletivamente. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu inutilmente, de balde. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que todas as bênçãos que existem, o Evangelho e tudo mais, vem pela graça, não vem pela lei. E Paulo lutou muito, as cartas de Paulo, praticamente todas, foi resultado de uma luta para impedir que pessoas que são chamados judaizantes distorcessem a palavra de Deus, ensinando as igrejas que era necessário guardar a lei. Não é necessário guardar a lei. A lei é a lei de Moisés. Nós vivemos na lei de Jesus. A lei foi mudada. A lei foi mudada. Não é para guardar o sábado, não é para deixar de comer o porquinho, não é para guardar meses, dias, festas judaicas. Igreja não é uma comunidade judaica. Nós somos verdadeiros judeus, mas nós somos Israel de Deus, e é pela lei da aliança, da nova aliança, não pela lei de Moisés, é pela lei de Jesus. Então, o que é a lei? É a lei do amor. Se você ama, lá Paulo a gente já leu na aula passada, se você ama, você vai, consequentemente, se você ama o seu próximo, tudo se resume numa só palavra: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama, consequentemente, você não vai adulterar,
você não vai dar mau testemunho, vai falar mal do seu próximo, você não vai roubar o seu próximo. Tudo está resumido. É princípio, não é regra detalhada, é princípio, bom senso, né? Ter humildade. Se o meu irmão vai se escandalizar, eu não vou fazer. Eu sou livre, eu tenho direitos, mas não é porque eu posso que eu devo. Eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter inteligência, bom senso, amor acima de tudo. Não é porque eu estou no meu direito que eu devo usar o meu direito. É o meu direito comer carninha de porco, mas se o meu próximo que está do meu lado vai ficar escandalizado, naquele dia, naquele momento, eu não vou comer o meu porquinho. Meu porquinho vai ter que esperar, certo? Eu vou comer meu torresminho outro dia, porque eu não vou escandalizar o irmão. Eu tenho direito, mas eu não vou usar o meu direito, porque eu tenho caráter, eu tenho preocupação com o meu próximo, eu tenho amor, né? Vamos continuar. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Aqui está escrito tem descaído. É tão sério que essa carta de Gálatas, Paulo deu uma dura na igreja de Gálatas. Vocês começaram, foi pelo Espírito ou pela carne, para vocês agora estar seguindo as obras da lei? Todas as bênçãos que vieram, veio pela lei de Moisés ou veio pela obra que Jesus fez? Da graça vocês vão cair, vocês decaem, vocês caem se vocês quiserem seguir a lei. E eu digo mais, o apóstolo Paulo vai falar: aquele que quiser seguir a lei está obrigado a guardar toda a lei, vai ter que se circuncidar, vai ter que fazer isso, aquilo, e se não conseguir guardar a lei, vai ir para o inferno. Então não é para a gente tentar seguir a lei de Moisés, esquece esse negócio de lei de Moisés. Antigo Testamento é para aprendizado, mas a gente segue a lei do Novo Testamento. O crente, ele pega e lê a Bíblia de trás para frente, do Novo Testamento para o Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento à luz dos ensinamentos de Jesus. A gente olha para o Antigo Testamento pelos olhos de Jesus, com a mente de Jesus. Os verdadeiros intérpretes de Jesus são os apóstolos do Novo Testamento. Então você vai lendo lá os apóstolos até chegar em Jesus, que é super complicado, depois o Antigo Testamento. Nós entendemos a Bíblia assim, não seguimos as coisas do Velho Testamento, não servem para a igreja. É um novo tempo, uma nova lei. Se segue o que Jesus ensinou, não se segue o que Moisés ensinou, se segue o que Jesus ensinou. Aquilo que Jesus pegou de Moisés e ratificou, segue. Aquilo que Jesus tirou fora, não segue. Então, por exemplo, estava lá o pessoal discutindo lá, Jesus falou: não é o que vocês comem que contamina, que torna vocês impuros diante de Deus, mas é o que sai da boca de vocês. Aí o evangelista escreve lá logo em seguida: quando Jesus falou isso, Jesus tornou puros todos os alimentos. Aí você vai ter depois Paulo falando: compra de tudo que tem no mercado. É para comprar de tudo, comer de tudo. Não é a carne, não é a comida ou bebida que vai fazer vocês recomendáveis diante de Deus. A gente já leu isso nas aulas passadas. Então, é um outro momento, e é para seguir, então, a orientação de Jesus nesse novo momento. A lei é a força, ela dá força para a carne, a gente não segue a lei. Efésios 2:4.
mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito, misericórdia e graça, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, enquanto em Romanos fala que nós somos justificados pela fé, aqui em Efésios Paulo fala que nós somos salvos pela graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Você está falando no sentido espiritual. Então, no momento que Jesus ressuscitou, nós, de todas as épocas para trás, antes de Jesus nascer, depois de Jesus nascer, todos nós fomos afetados por aquele momento da história que Jesus ressuscita. Então Jesus morre e ressuscita. Então, pela fé em Jesus, nós somos salvos, olhando para Jesus que já veio. Os judeus lá do Antigo Testamento não eram salvos pela lei, eles eram salvos pela graça em Jesus, pela fé no Messias que viria, Então, Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vocês, o que? A salvação é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, não vem dos nossos esforços, para que ninguém se glorie. O que não vem? A salvação, porque somos feitura sua. A Bíblia fala aqui no grego poema, somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, ninguém vai se orgulhar pelas obras, porque não é mais do que a sua obrigação fazer as obras, Portanto, lembrai-vos que em vós no tempo eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que eles na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós não estamos mais separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Nós não somos mais estranhos para essas alianças, não tendo esperança sem Deus no mundo. Isso mudou, isso acabou. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto, já pelo sangue de Jesus chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, derrubando a parede de separação que estava no meio, através de Jesus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos era a inimizade, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos os dois povos com Deus em um corpo, que é a igreja, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, os gentios, e paz aos judeus que estavam perto, porque por ele ambos, os judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no Novo Testamento, e do Antigo Testamento, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O Espírito está nos nossos corações e nós somos dirigidos por Deus, e nós que não éramos povo de Deus fomos enxertados, na raiz,
a maioria da igreja no Novo Testamento ali é todo o povo judeu que se converteu. Depois disso é que começa a vir nos nós gentios. Então a raiz ali de tudo ainda é judaica. Então a gente precisa ter isso em consideração. Bom, vamos ter que parar por enquanto, né? Mas no outro dia a gente pode continuar mais. Então, por enquanto, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que o Senhor abençoe a aula, que ela possa ser clara, que ela possa ser algo que edifique a tua igreja e que cada um de nós possamos, meu Pai, de coração, nos voltarmos para Ti, para sermos Teus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas em Jesus, através do sangue de Jesus, da graça de Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.